Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do 8º episódio da 9ª temporada, o resgate de Faith. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia lá no topo da Torre Borg, né, com as duas Harumis. E aí a verdadeira diz pro Garmadon, né, que aquela é uma impostora, e é basicamente, né, a Mistak, a Oni transmorfa que ela mencionou. A Mistak tentou, né, deixar Skylor perto bastante do Imperador para que ela tocasse nele, e assim pudesse, né, absorver o poder, já que ela é a mestra do Âmbar, e assim usar o poder do Garmadon contra ele. Então, né, a Skylor tenta se soltar das amarras, a Misaki tenta ajudar, mas as duas são descobertas, né. E aí o Imperador Garmadon vira pra Harumi e diz: é bom te ter de volta, minha filha. Ela: obrigado, pai. E aí a Skylor fica: não, ele não é o seu pai, o filho dele é o Lloyd. E o Garmadon: bem que eu senti um cheiro de homem. Ele vira pra Misaki e diz que parece que o plano dela falhou, né. Ela disse que a única coisa que falhou foi o Garmadon se voltar contra o reino do próprio pai, né? Pois Ninjago é um lugar de luz e ele é uma fonte de sombra. O Garmadon diz que ela sabe que tudo vai se transformar na escuridão, né? Mas a Misaki diz que o futuro não está nas mãos do Garmadon, né? Ele diz: mostre seu verdadeiro rosto ou tá com medo do que os seus amigos dirão? E aí a Misaki, né? Ela se solta lá, né? Do Kilo e da Harumi. E diz: eu mostrarei, só pra te mostrar o que um Oni puro de sangue pode fazer. E aí a Misaki revela a verdadeira aparência dela, que é essa aqui embaixo. Então é assim que um Oni se parece, pra quem tava em dúvida ainda, porque, vamos lá, né? O Garmadon e o Wu são híbridos. Eles são parte dragão e parte Oni, assim como o primeiro mestre Spinjitzu e o Lloyd também. Mas a Misaki é um Oni puro, uma Oni pura, né? E esse é o visual dela, basicamente. Ela começa a lutar contra o Garmadon, né? Enquanto a Skylor luta contra a Ultraviolet, o Kilo e a própria Harumi, né? A Misaki cria um bastão, né? Lá e tenta lutar contra o Garmadon. Então ela cria, né, um nevoeiro lá. Então a Skylor aparece, né? A Harumi diz: cuidado, meu imperador. O Garmadon empurra, né? Joga uma rajada de energia negra para empurrar a Skylor para longe. Só que a Misaki dizendo: nunca confie em um Oni. E a Skylor verdadeira se aproximou, conseguiu tocar no Garmadon e absorver, né, o poder da escuridão. Então, o que acontece em seguida é que a Harumi, né, e o Garmadon diz: não deixem que a Skylor escape. E aí, né, ela vai e consegue se jogar em um balão lá de ar na Torre Borg e vai descendo por alguns prédios. Enfim, a Skylor consegue fugir e se esconder. O Garmadon diz para Misaki se render. Ela fala que não sabe o que é rendição, né? Ele diz: então esse foi o seu último erro. Corta a cena e nós vemos, né, a Skylor escondida enquanto o Kilo e os outros vão correndo, né? Alguns filhos de Garmadon até perguntam sobre a Misaki, mas o Kilo diz que ela não será mais um problema. Basicamente o que aconteceu? O Garmadon matou a Misaki. Off-screen, né? Fora das câmeras, mas sim, a Misaki foi morta pelo Garmadon. Pesado, né? Enquanto isso, de volta lá no reino dos Oni dos Dragões, nós vemos que o Wu e os ninjas, né, estão usando um monóculo pra ver, né? E eles encontram meio que a Faith presa num buraco lá, com o chapéu da Heavy Metal, né, cobrindo o rosto dela. O Wu diz que eles precisam salvar a Faith, só que o Zane e o Kai acham que é melhor eles irem atrás da armadura, né? E o Jay até acha que é óbvio que isso é uma emboscada. Mas o Cole diz: não, talvez o Wu lembre de alguma coisa que possa ser útil, né? Só que o Wu admite que ele não lembra de muitas coisas da vida dele, mas ele lembra que o pai, né, o primeiro mestre Spinjitzu, pediu para ele ter fé. E sem a Faith, eles nunca teriam chegado tão longe assim. Além do mais, ninjas nunca abandonam seus amigos. Então os ninjas garantem, né, que vão com o Wu, eles vão, né, tentar resgatar a Faith. Só que, tipo, ela tá amordaçada, né? Ela consegue tirar a mordaça e revela que é uma emboscada, né? Os caçadores todos estavam escondidos na terra, lá na areia, e capturam os ninjas. Prendem eles naquelas torres lá, né? Eles ficam dando choque pros ninjas meio que usarem os poderes involuntariamente e atrair os dragões. Basicamente, eles prendem os ninjas, prendem a Faith e prendem o Wu em duas dessas torres, né? Em uma torre tá o Cole, o Kai e o Zane, e na outra tá o Jay, o Wu e a Faith. E aí, né? O Barão de Ferro tá lá comemorando, porque com o filho do primeiro mestre Spinjitzu ao lado dele, eles vão até o ninho, a Firstborn vai entregar, né, a armadura do dragão para eles. Então vão ter um banquete durante a noite inteira. O Wu pede desculpa pra Faith, né, pois ele piorou tudo, mas ela diz: não, seu coração é puro.
É uma pena que esse reino é cruel e eu sinto muito que vocês pararam nesse lugar, né? Mas o Kai diz, não esquenta, Wu, nós já passamos por coisa pior. Daqui a pouco o Zane se solta e aí todos nós vamos sair daqui, né? Só que tipo, Kai, vocês estão presos em Vendstone, então não vai dar muito certo. O Zane não consegue se soltar. Ele pergunta se o Kai tem um plano dele. Não, eu sou o bonitão da equipe, você é o cérebro. E aí, né, o Jay até fica, ué, eu achei que eu era o bonitão. Ele, não, você é o irritante. Ele, ah, é? E você é o estraga prazeres. E aí todos começam a rir, né? O Wu pergunta como é que eles podem fazer piadas numa hora dessas. E o Jay explica que quando toda a esperança acaba, né, uma boa risada é o que eles precisam para pensar positivo. Também ajuda, né, a enfrentar o que é ruim e valorizar o que é bom. Então, mais um motivo, né, do porquê o Jay conta piada direta. A gente já teve isso na sexta temporada, quando o Nadakam percebeu, né, que ele contava isso porque ele estava assustado constantemente, era uma forma de quebrar o gelo. E aqui nós vemos, né, que tipo, é uma forma de manter o pensamento positivo, encarar, né, as dificuldades, o que é ruim e valorizar o que você tem de bom, né, o quão boa pode ser a situação. E aí o Wu resolve tentar, né, ele faz uma piada também lá em relação ao Jay, todos começam a rir, até mesmo a Faith, né, e o Barão de Ferro pergunta qual é a graça. A Faith retruca dizendo, a graça que você oferece na comida, né, para disfarçar suas mentiras. O Barão só responde que ele prefere comer com os caçadores do que estar na estaca com ela, né? Mas a Faith diz, não, você só se importa consigo mesmo. E ela vira para os caçadores e diz, olha, se ele pegar a armadura, ele não vai mais precisar de vocês, só para servirem ele, né? O Barão diz, não, como vocês podem confiar nela, ela se esconde atrás de uma máscara. E aí a Faith retruca, diz, não, ele é a verdadeira fraude. Ele me obrigou a usar uma máscara e obrigou vocês a serem escravos. Todos nós ouvimos as histórias, né, de como eles derrotou os Oni, mas olha em volta, não tem nenhum Oni por aqui. São só histórias. Os Onis deixaram essa terra há muito tempo. Mas ele continuou alimentando esse medo, né? Pois o poder dele se baseia em mentiras. Foi assim que ele controlou vocês. E aí ela diz, pensem bem, quantos caçadores corajosos morreram para que ele pegasse a espada de Dragonbone, né? Isso, na verdade, foi o Barão que matou esses caçadores. E aí, né, ela planta, né, a semente da dúvida na cabeça de todo mundo. Só que o Barão, né, querendo impedir isso, diz, não, já cheguem, cala a boca. Todo mundo cala a boca. Levantem a mão quem concorda com ela, para que eu possa pessoalmente cortar fora a mão de vocês. E aí todo mundo fica calado e o Jay diz, não é justo não, você ameaçou eles. E aí o Barão dá choque, né, em todo mundo. Eles começam a rir, né, sentindo cócegas, e o Wu, ele tem memórias, ele recupera todas as lembranças dele e volta, né, a ser o mestre Wu. Ele consegue se soltar lá das correntes, luta, né, contra alguns caçadores, até pega um chapéu parecido com o que ele usava, e cresceu a barba cresceu a barba, né, e uma barbicha e o bigode dele. Então o mestre Wu voltou, galera, pois é. Então o mestre Wu fala pro Barão de Ferro soltar os ninjas, né? Ou ele vai pegar a armadura do pai e acabar com o domínio dele. Afinal de contas, ele é o filho do primeiro mestre Spinjitzu e esse é o juramento dele. O Barão de Ferro só diz, então você acaba de confirmar a lenda, né? Quem controla a armadura controla a Firstborn. Ele, não foi isso que eu disse, ele... Fala, vamos, você deve ser sábio, né? Não seja ignorante achando que pode enfrentar todos de nós. Então o Wu derruba alguns caçadores, mas o Barão faz uma proposta para ele. Olha, seguinte, você consegue a armadura pra mim e eu solto seus ninjas e mando eles de volta pra Ninjago, tá bom? Eu prometo. O Wu, vendo que não tem saída, né, aceita a proposta e pede para os ninjas não se preocuparem e terem fé. Enquanto isso, a Jet Jack se aproxima do Barão e do Mestre Wu, né, e ela se oferece para protegê-lo. Ele diz, com a armadura não precisa de proteção, vocês que vão precisar de mim. De volta em Ninjago City, a Skylar consegue voltar para o esconderijo, né? E ela revela que a Mistake não sobreviveu. A Nia fica pistola, chuta um saco de lixo lá. E pela frequência do rádio, eles captam, né, uma mensagem da Ultraviolet, dizendo que eles percebem que a Skylar foi seguida, né? Mas ela revela que conseguiu tocar no Garmadon, só que ela não sabe se consegue controlar o Colossus, mas pode descobrir. Então, os quatro, né, ela, o Lloyd, a Nia e o Derek sobem pro telhado e veem que o Colossus está indo, né, em direção a eles.
Todo mundo comemora, mas tipo, não é a Skylar que tá fazendo isso, é o próprio Imperador Garmadon que tá direcionando o Colossus pra lá. A Nia diz que eles precisam ir embora, né? O Derek até corre pra dentro, mas o Lloyd continua, né, incentivando, dizendo: você consegue, Skylar, assuma o controle, vença o domínio dele. E aí, né, ela fica lá tentando, se esforçando. A Nia vê o Colosso se aproximando cada vez mais e diz: não, Lloyd, seu pai é poderoso demais, nós temos que ir. E o Lloyd diz: não, eu acredito em vocês, cara. Você sentiu o poder dele, agora ele é seu, você consegue. A Skylar se esforça e consegue assumir o controle do Colossus quando ele estava bem pertinho do telhado. E aí o Colossus vira, né? Começa a afugentar alguns filhos de Garmadon. A Ultraviolet coloca a máscara do ódio para atacar, né? O Colossus, mas a Skylar controla o Colossus, que pega a Ultraviolet e lança ela longe. O Kilo coloca a máscara do engano, né? Tenta evitar algumas coisas, mas o Colossus derruba um monte de carros em cima do Kilo, fazendo com que a máscara do engano caia do rosto dele. Ele fica soterrado e a máscara é destruída. Então a Skylar leva o Colossus até a Torre Borg, né? E a Nia diz: está na hora de tirar o Imperador do trono. O Colossus começa a escalar a torre, né? O Garmadon lá tentando controlar, mas não consegue parar o Colossus. A Harumi diz que eles têm que fugir, pois ele não é seguro. Só que o Garmadon diz que ele não foge, ele tá no controle. Ele tenta lá controlar o Colossus, né? A Harumi, ela bate em retirada, ela foge dali. E a Skylar faz com que o Colossus soque, né, a parte de cima da torre. Só que aí o Garmadon diz: não, eu sou o Imperador, eu sou um destruidor, eu estou no controle. E aí ele meio que tenta assumir o controle do Colossus, enquanto a Skylar também. E aí o Colossus acaba caindo da Torre Borg, né? E aí meio que fica uma briga lá, mental, entre a Skylar e o Garmadon tentando controlar o Colossus. Só que aí a Skylar começa a ser afetada pelo poder do Garmadon. A Harumi usa um fio lá, né, uma tirolesa para ir para cima de um prédio. Só que o Colossus esbarra nesse prédio e deixa ele bem estável, né? Ela entra, tenta fugir pela escada de incêndio quando ela escuta, né, um garotinho dizendo: mãe, pai, não me deixem. E aí ela vai tendo lembranças do passado dela, no ataque do Grande Devorador, que os pais colocaram dentro do elevador, né, antes do prédio desabar. Então ela entra no prédio, ela pega o garoto, pega os pais e diz que vai tirá-los dali juntos, né? Então ela faz a escolha dela. Ela consegue levá-los para a saída de incêndio, mas um monte de detritos cai bloqueando a passagem. Então a Harumi fala que vai achar outra saída, né? Ela vai pro telhado, vê que o Colossus está cada vez mais cambaleando. O Lloyd e a Nia falam que a Skylar pode parar, mas ela não consegue. E aí, tipo, eles veem, né, que o poder do Garmadon tá cada vez mais entranhado na Skylar e ela vai acabar morrendo. A Harumi vê, né, que tá sem saída, não tem como ela fugir dali. E, tipo, o Colossus meio que vai, né, acerta de novo o prédio e tal, cambaleando. E o prédio começa a desabar. O Lloyd olha, né, na direção da Harumi, ela olha pra ele e, tipo, ela aceita o destino dela. O prédio desaba e a Harumi também morre. Pois é. Perdemos a Mistaki e a Harumi no mesmo episódio. Não muda o fato, beleza. Ela meio que se redimiu, mas não se redimiu ao mesmo tempo. Ela fez um monte de atrocidades, ela continua sendo uma pessoa desprezível, mas pelo menos ela conseguiu evitar, né, que um outro garoto se tornasse um silencioso no futuro. Pelo menos isso, né? Isso eu dou o braço a torcer. Mas que a Harumi merece redenção, não mereceu redenção. E ela pagou pelos erros dela, né? Ela morreu. E, tipo, o Garmadon, ele sente, né, a dor da perda. E ele grita, né, pra o Lloyd ouvir: você quer a cidade? Pode ficar com ela em ruínas. E aí a Skylar meio que desmaia, né? Os olhos dela ficam meio roxos, com um tom de rosa também. Da mesma paleta de cores do poder da destruição. A Nia e o Lloyd tentam acordar a Skylar, mas não conseguem. Parece que o poder do Garmadon envenenou ela, né? O poder da destruição. E o Lloyd percebe que eles só podem salvar a Skylar se tirarem o poder do Garmadon de dentro dela. Só que Derek, né, que voltou pro telhado, observa: o Colossus está vindo na direção deles e não tá parando. E assim se encerra o episódio. Nossa, gente, que episódio tenso. Os ninjas foram capturados, o Mestre Wu voltou, né, recuperou as memórias dele. A Mistaki morreu, a Skylar está envenenada pelo poder da destruição e a Harumi também morreu. O Garmadon agora tá com sangue nos olhos, né?
E, inclusive, um dos criadores da série, se não me engano, foi o Tommy Anderson. Ele revelou que o prédio que a Harumi estava, né, tinha 40 andares. Então, realmente, ela morreu. Tanto ela quanto a Misaki confirmaram a morte delas. Elas se foram. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. A resistência nunca desiste. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.